Todo mundo acha que é alguém e trata o outro como não é ninguém. Nós dialogamos com todos, só que é fundamental defender aquilo para o qual nós somos formados, né, padre? Porque eu não posso trair aquilo para o qual eu fui chamado para satisfazer um montante apenas em troca de likes, né? O seu podcast é feito em função de quem pergunta. Justamente, Você não inventa. Não, as pessoas me perguntam. Então, Nem eu. aquilo que eu falo respondendo. Então, eu não crio nada, né? E eu sempre falo isso porque eu respondo com a base da igreja, da tradição, do magistério, das escrituras. E eu percebo que hoje em dia os católicos não estão muito preocupados com isso. Eles se grudam, às vezes, só na tradição. Existe um grupo que está só no magistério, né? Existe até um grupo meio protestante que está só nas escrituras. É o perigo do só. É o só, justamente, padre. É Falta o justamente também. isso. Eu falo muito disso. Tá cheio de gente que vive de só, mas não tem o também. E o também faz parte da igreja. Se não tiver o também. Então, muitas vezes, eu conversando com as pessoas e que vêm aqui conversar e lá fora também, eu digo, olha, eu sou padre também. Eu digo para eles, eu não sou só isso. E outra coisa, até tem um livro meu que agora vai ser publicado pela Paulus, que nasceu dessas conversas. Olha o título. Zé alguém, Zé ninguém e Zé talvez. Estou falando sobre... Que maravilhoso. Ah, que lindo. Estou terminando o livro. Então, todo mundo ou acha que é alguém e trata o outro como Zé ninguém. Ele não descobre o talvez. Então, talvez positivo ou negativo. Talvez eu seja isso, talvez eu não seja. Então, se eu descobrir isso, que isso é filosofia, mas também é sociologia, eu vou entender o que é ser alguém e ninguém, às vezes, mas o talvez é fundamental para quem crê em Deus. Talvez um dia eu, talvez. Esse talvez é bom na religião. É a possibilidade, inclusive, da dúvida, né? Você falou da palavra, a possibilidade. Então, Santo Agostinho é mestre nisso. São Paulo também. São Paulo também. E Santo Justino também, gostava muito dele. Então, dentro de todos os livros que eu leio e aprofundo, eu vejo, tem um que eu até vou dar de presente, ele era um mestre também, que ele falava muito sobre o significado das coisas e das ideias. É um livro muito bom que pouca gente tem, e até vou te dar. E ele, não é Baudelaire, nessa linha, daqui a pouco eu lembro. Eu dei aula para os alunos, eu exigia que lessem isso. Vocês têm que entender que o mundo tem ideias, imagens e ele tem realidades. Então, como é que você vai tratar com todos eles? O que mais machuca é a imagem. Excesso de imagem ou falta de imagem. Aí entra o psicólogo, né? Aí entra toda a teoria da teologia e da psicologia. Cuidado com o ego, né, padre? A imagem faz isso, né? Então, excesso de imagem ou falta de imagem destrói a pessoa. Eu preciso disso. Os outros também precisam. Então, querem a minha imagem, eu dou para vocês. Mas é tão difícil achar esse equilíbrio, né? Principalmente depois que você já começa a ganhar uma relevância que a gente chamou aqui de fama, né? Achar esse equilíbrio entre o excesso de imagem e a ausência de imagem é o desafio, eu acho. Aí entra a cruz. Quem não sofreu o que chega nunca vai entender. Quem sofreu, ouviu sofrer, ele vai ter resposta. Vai nesses lugares onde o pessoal passa fome. Vai no lugar onde não tem água. Vai no lugar onde não há liberdade. Eu estive na China.
Aí você vê a diferença. Mas eu vi também aqui falta de liberdade no Brasil inteiro. E há o excesso de liberdade, que também Danoso. é lógico, imagina. Então aí entra de novo nós. Deus nos deu uma missão e a gente não pediu, mas nós vamos ter que lidar com a imagem falada, escrita e Vista. vista. No momento você está muito visto e falado. Eu fui muito visto e falado. Agora eu sou mais falado do que visto, porque eu não vou lá. Mas fui na televisão várias vezes. E saí de 3 televisão, porque a imagem para mim não está fazendo bem. Respeito. Quem fez, tudo bem. Eu fui para um lugar onde eu podia controlar minha própria imagem. Eu fui para TV Aparecida. Porque lá eu produzia. Conseguia. Então, a imagem eu criava e oferecia dentro disso. Eu parei quando fiquei doente. Mas quem confiou muito em mim e deixou fazer isso foi os padres redentoristas. E um que agora está enfermo, machucado bastante, o padre César. Ele vive em Aparecida. Ele foi fundador da